Paz do Senhor, meus irmãos, Diácono Douglas aqui da Assembleia de Deus, Jardim São Norberto. Nós estamos aqui matando um pouco da saudade do nosso templo, que passou um bom tempo fechado por essas circunstâncias que nós estamos vivendo, mas viemos trazer um pouquinho do nosso templo, da casa de Deus, da presença de Deus, aí para a sua casa também, amém? Nós confiamos e sabemos que o mesmo Deus, a mesma presença que está neste lugar, também está na sua casa, amém? Então, antes de qualquer coisa, eu gostaria de iniciar esse vídeo, eu gostaria de iniciar essa mensagem com uma oração, amém? Senhor Deus Todo-Poderoso, Rei de toda glória, nós clamamos ao Senhor, pedimos ao Senhor, ó Pai querido, que o Senhor nos receba na sua santa e maravilhosa presença, que o Senhor toque aos nossos corações e toque o coração do irmão que está em casa, assistindo essa mensagem, participando deste culto. Nós pedimos, ó Pai querido, que o Senhor venha sobre as nossas vidas, toque o nosso coração e ajude-nos, ó Pai, a estar prostrados aos Teus pés dia após dia. É o que nós te pedimos desde já. Agradecemos ao Senhor no nome santo do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém. Graças a Deus. Aleluia. Eu gostaria de compartilhar uma mensagem com os irmãos, uma mensagem que Deus colocou ao meu coração. Eu gostaria que você que está aí na sua casa abrisse a sua Bíblia no livro de Êxodo, capítulo 32. Eu gostaria de meditar contigo em uma mensagem a qual o Senhor falou ao meu coração, certamente vai falar aos nossos corações, amém? Êxodo 32, a palavra do Senhor diz assim. Se você não teve tempo de pegar a Bíblia, pausa o vídeo, eu vou te esperar, fica tranquilo, pega a Bíblia aí na sua casa, lá no quarto, na sala, na cozinha, e participa dessa leitura, amém? Para que possamos meditar na palavra de Deus. A palavra do Senhor diz assim: mas vendo o povo que Moisés tardava em descer do monte, ajuntou-se o povo a Arão e disseram-lhe: levanta-te e faze-nos deuses que vão adiante de nós, porque quanto a este Moisés, a este homem que nos tirou da terra do Egito, não sabemos o que lhe sucedeu. E Arão lhes disse: arrancai os pendentes de ouro que estão nas orelhas de vossas mulheres e de vossos filhos e de vossas filhas e trazei-nos. Então todo o povo arrancou os pendentes de ouro que estavam nas suas orelhas e os trouxeram a Arão, e ele os tomou das suas mãos e formou o ouro com um burril e fez deles um bezerro de fundição. Então disseram: estes são os deuses, ó Israel, que te tiraram da terra do Egito. E Arão, vendo isto, edificou um altar diante dele. E Arão apregoou e disse: amanhã será festa ao Senhor. E no dia seguinte madrugaram e ofereceram holocausto e trouxeram ofertas pacíficas. E o povo assentou-se a comer e a beber. Depois disso, levantaram a folgar. Então disse o Senhor a Moisés: vai, desce, porque o teu povo que fizeste subir do Egito se tem corrompido. Amém? A palavra do Senhor está descrevendo um dos textos mais chocantes, mais impactantes da Bíblia, onde o povo de Deus, que havia acabado de ser tirado com mão forte do Senhor, Deus acabara de fazer muitos milagres, muitas maravilhas, e tirou aquele povo do Egito com mão forte. Após tirar aquele povo do Egito com mão forte, o Senhor abriu o mar para que aquele povo pudesse passar. No momento em que aquele povo sentiu dúvida: olha, Faraó e seu exército está nos seguindo, está nos perseguindo, vamos morrer. A ordem do Senhor: ordeno que marchem, que avancem, que continuem, porque a responsabilidade é minha. Sou eu que me responsabilizo pela minha obra, eu que me responsabilizo por vocês. Então, com grande poder, o Senhor abriu o mar para que aquele povo passasse. Passaram, festejaram, e aí o Senhor fez sair água de uma pedra para saciar a sede daquele povo. O Senhor fez
transformar águas amargas em águas doces por amor àquele povo. O Senhor, Ele era uma coluna de nuvem, era uma nuvem, na verdade, por cima daquele povo, protegendo durante o dia, e era uma coluna de fogo protegendo durante a noite. Esse é o nosso Deus, e é o Deus que protegia aquele povo nos tempos antigos, amém? E nós vemos que, de repente, o Senhor chamou a Moisés para que Moisés subisse ao monte, para que o Senhor pudesse conversar com Moisés, para que o Senhor pudesse passar algumas orientações a Moisés, e para que o Senhor pudesse principalmente entregar a Moisés as leis, os mandamentos, as tábuas da lei. Então Moisés subiu ao monte conforme a ordem do Senhor, e Moisés passou muitos dias, tantos dias que no capítulo 32, versículo 1, a palavra do Senhor vai dizer que o povo começou a sentir falta de Moisés. Então veja só, o texto diz: mas vendo o povo que Moisés tardava em descer do monte, ajuntou Arão e começaram a pressionar Arão, para que Arão fizesse alguma coisa. Então eles disseram: levanta-te e faze-nos deuses que vão adiante de nós. Então veja só, aquele povo ele estava apegado a Moisés, né? Nós aprendemos e vemos ouvimos muito de que o povo fez aquele bezerro de ouro em substituição ao Deus Jeová, mas a verdade era que aquele povo tinha Arão por ídolo, e é sobre isso que eu queria falar com você hoje, sobre essa idolatria que causa uma divisão, a idolatria que causa uma separação entre nós e a presença de Deus. Irmãos, qualquer coisa que você colocar na sua vida e você tiver aquilo como muito grande, ou tiver aquilo como se aquilo te desse acesso a Deus, isso faz divisão entre você e Deus, porque a palavra de Deus diz que Jesus é o caminho que nos leva a Deus. Mas o povo de Israel, eles estavam tendo Moisés como o caminho que levava até a Deus. Então quando eles começaram a sentir falta de Moisés, quando eles não viam mais Moisés com os próprios olhos, quando eles não tinham ali controle sobre a presença de Moisés, eles entendiam que se Moisés não estava com eles entendiam que Deus não estava com eles. Você vai ver um pouquinho antes deste texto, o Senhor chamou aquele povo para a beira do Monte Sinai, para que Ele pudesse falar com aquele povo em alta voz. Da mesma forma que Moisés ouvia, todo o povo ouviria a voz de Deus. E quando Deus começou a falar com o povo se atemorizou e disse: Moisés, fale você conosco, não fale Deus conosco, porque estamos com medo de morrer. Nós preferimos ouvir você. Nós preferimos ter acesso a Deus, Moisés, através de você. É mais fácil, nós não precisamos sacrificar muita coisa, porque nós vamos ouvir a palavra de Deus através de você, através da consagração que você faz a Deus, e nós iremos obedecer, se você nos falar. E é isso, meus irmãos, que acontece nas nossas vidas. Por exemplo, nós estamos vivendo no mundo um momento único, um momento que não existe precedentes, que nunca aconteceu dessa forma como está acontecendo hoje. E nós estamos numa situação em que todas as nossas igrejas estão fechadas. Todas as nossas igrejas estão fechadas. Estou gravando esse vídeo aqui, falando com você aí na sua casa, mas a igreja está vazia. Para não dizer que a igreja está vazia, está aqui Pastor Eduardo e a irmã Silvia me acompanhando, ajudando a gravar essa mensagem para você. Então veja só, você provavelmente está muito tempo sem cultuar, e talvez tenha em algum momento subido ao seu coração: olha, se eu não estou no templo, a presença de Deus também não está comigo. Se eu não vou cultuar presencialmente no templo, a presença de Deus não está comigo. Então veja só, aquele povo, eles tinham Moisés como ídolo, eles tinham Moisés ali como o acesso a Deus. E aí quando eles não enxergavam mais Moisés, quando demorou
eles falaram: Arão, faça deuses que substitua a este Moisés, que nós não sabemos onde ele está. Mas o versículo 1, na parte B, vai dizer: levanta-te e faça-nos deuses que vão adiante de nós, porque a este Moisés, a este homem que nos tirou da terra do Egito. Então eles enxergavam Deus através de Moisés, eles enxergavam a glória de Deus, as bênçãos de Deus através de Moisés, porque um dia simplesmente eles falaram: olha, Moisés, não fale Deus conosco, fale você conosco. E a primeira coisa, irmãos, que eu queria te encorajar, que eu queria trazer como palavra de Deus para a sua vida, é que você tenha uma vida com Deus, é que você tenha uma vida de acesso a Deus, é que você tenha acesso a Deus. Veja o que aconteceu, versículo 2, vai dizer que Arão, ao invés de ensinar o povo e se posicionar contra aquele tipo de atitude, Arão cedeu. Olha, traz-me os pendentes dos ouros que vocês têm nas mulheres e nas crianças, traz-me e eu vou fazer aqui, eu vou resolver o problema de vocês. A Bíblia diz que Arão pegou tudo aquilo, pegou todo aquele ouro, para que os irmãos tenham uma noção, eram ofertas, futuramente seriam ofertas para a construção do tabernáculo de Deus, e aquele povo entregou aquele ouro para que pudessem fazer deuses, falsos deuses, para que eles tivessem algo a ver, a pegar, a apalpar, para que eles pudessem dizer: olha, realmente esse Deus me tirou do Egito. Então, o que aquele povo estava querendo, na verdade, meus irmãos, não era um relacionamento de ele mesmo direto com Deus, mas ele queria algo a que ele pudesse delegar esse relacionamento com Deus. E Deus, meus irmãos, quer se relacionar diretamente com você, Ele quer se relacionar diretamente comigo. O único que nos liga a Deus é Jesus Cristo, que é Deus. Então, o Espírito Santo que veio também está na terra, ele está dentro de nós. É esse relacionamento que Deus quer conosco. O texto vai continuar dizendo que eles levaram ouro e que Arão fez aquele ouro e lançou aquele ouro no forno e tirou um bezerro de ouro. Quando aquele bezerro de ouro saiu, eles disseram: estes são os deuses, ó Israel, que te tiraram da terra do Egito. Então eles começaram a adorar aquele Deus, aquele falso Deus, que a Bíblia diz: olha, tem ovelha, mas não ouve, tem boca, mas não fala, não anda, não se defende, não responde. Eu sou o Deus vivo, a qual vocês devem acreditar, a qual vocês devem alicerçar a fé de vocês. No versículo 4, irmãos, a Bíblia vai dizer que tomou ele em suas mãos, e Arão fez um altar. Arão edificou um altar àquele Deus. E veja só o versículo mais estranho desse texto. No versículo 5, a Bíblia diz: e Arão, vendo isso, edificou um altar diante dele. E Arão apregoou e disse: amanhã será festa ao Senhor. Só que esse Senhor que Arão está falando não é o bezerro de ouro. Esse Senhor, com S maiúsculo, na tradução original, é o Senhor Jeová. Então, olha só que coisa estranha. Eles pediram deuses que levassem eles, que esses deuses nos tiraram da terra do Egito, mas depois que eles estavam diante desses deuses, eles falaram: olha, amanhã tem festa a Jeová. Então isso mostra que eles estavam precisando de alguém que fizesse a intermediação entre eles e Deus. Se eles não tinham mais Arão, eles queriam ter o bezerro, mas não queriam perder o nome de Jeová diante deles. Eles não estavam com o bezerro de ouro, irmãos, presta atenção nisso. Com o bezerro de ouro, eles não estavam abrindo mão de Deus. Na verdade, eles estavam querendo colocar o bezerro de ouro como intercessor deles a Deus, aquele que liga eles a Deus. E não é essa a vontade de Deus. A vontade de Deus para a nossa vida é de que nós tenhamos um relacionamento direto com Ele.
6 vai dizer que no dia seguinte eles madrugaram, ou seja, eles se esforçaram para acordar cedo. Para quê? Eles madrugaram e ofereceram holocaustos, trouxeram ofertas pacíficas, e o povo assentou, comeu, bebeu e depois levantou-se a folgar. Esse levantou-se a folgar pode ser que seja, tá? É possível que esteja falando de, inclusive, atos ilícitos, atos sexuais ilícitos durante a festa, dizendo que era uma festa ao Senhor Jeová. Eles estavam pegando ali costumes de povos, de povos idólatras, como o povo do Egito, e trazendo isso para o meio da presença do povo de Deus, simplesmente porque queriam um falso Deus entre eles e Deus. E aí eles levantaram-se a folgar. Então a palavra do Senhor diz que Deus, Ele chamou Moisés, Ele falou: olha Moisés, dá licença, eu vou acabar com tudo. Esse povo é obstinado, olha só o que esse povo está fazendo. Você saiu da presença deles e eles fizeram um ídolo para que eles pudessem se ajoelhar, para que eles pudessem sacrificar. Então o que eu quero te mostrar com essa atitude de Deus, o Senhor falou: deixa que se acenda a minha ira. Então o que Deus sente quando eu coloco algo entre mim e Ele? O que Deus sente quando eu penso que só se eu ouvir um louvor de um irmão tal, eu sinto a presença de Deus, porque é o irmão tal que me traz a unção? Se eu ouvir a mensagem do pregador, do pastor X, aí sim eu serei abençoado, porque esse pastor tem uma unção diferente. Aí quando eu penso que a presença de Deus só é na minha vida se o templo estiver aberto, aí eu estou idolatrando outras coisas que não a Deus. Quando o Senhor, a mesma presença que me visita aqui agora, neste momento, está com você na sua casa. Então veja só, é muito gostoso adorar a Deus na casa de Deus. É muito bom estar aqui na casa de Deus, em comunhão com os irmãos, poder louvar a Deus, poder adorar a Deus, poder ouvir a palavra de Deus, poder falar de Deus. Este lugar em que eu estou aqui neste momento é um lugar propício para isso, e nós nos alegramos. Mas o que eu quero te dizer é que se esse lugar estiver fechado, você não é mais adorador? E se este lugar não estiver com as portas abertas, você deixa de adorar? Deixa eu te falar uma coisa, irmãos, nós não temos prazo para as igrejas voltarem a abrir. Nós não temos uma data definida, assim, certamente voltaremos a adorar a Deus nesta data. Nós não temos isso. Aí quando a mulher samaritana chegou em Jesus e falou: olha, nós devemos adorar aonde? No monte ou no templo? E aí o Senhor falou: olha, os verdadeiros adoradores não é nem no monte nem no templo, eles me adoram em espírito e em verdade. Os verdadeiros adoradores, eles não dependem de Moisés, eles adoram a mim. Os verdadeiros adoradores não dependem de que a porta da igreja esteja aberta. Novamente, irmãos, eu preciso reforçar isso para que não fique nenhuma dúvida, tá? A porta da igreja aberta é uma alegria para nós. A porta da igreja aberta e esse culto na qual nós podemos participar aqui é a nossa sobremesa de uma vida com Deus durante a semana, de uma vida de oração, de uma vida de leitura da palavra, de uma vida de meditação na palavra. Não existe intermediário. Não é o pastor tal, o evangelista tal, o presbítero tal, a missionária, irmãos. Nós sabemos que tem muitas pessoas que acreditam que exatamente uma pessoa em específico vai trazer a presença de Deus. E deixa eu te falar, a vontade de Deus é que o Espírito Santo esteja dentro de você, e o mesmo gozo que você sente nesta casa de oração é que você sinta aí na sua casa, no seu lar. Essa é a vontade de Deus. A palavra do Senhor diz: não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação
você entenda a boa, a perfeita e a agradável vontade de Deus. O apóstolo Tiago vai dizer: achegai-vos a Deus e Ele se achegará a vós. E eu te digo que neste momento, essa pandemia, nessa crise global, achegai-vos a Deus e Ele se achegará a vós. E aí o apóstolo Tiago ainda diz: humilhai-vos debaixo da potente mão de Deus, humilhai-vos perante a presença de Deus e Ele vos exaltará. Esse exaltará, irmãos, é um exaltar te trazendo para mais próximo, mais para cima, mais junto da presença de Deus. Essa é a vontade de Deus. Jesus Cristo na cruz, a obra da cruz, Ele rasgou o véu que separava-nos do Santo dos Santos, e hoje nós podemos entrar com ousadia ao trono da graça, como diz em Hebreus. Não existe bezerro de ouro, não existe Moisés, não existe a missionária, não existe se a porta do templo estiver aberta. A presença do Senhor, ela é real e ela te alcança na sua casa, neste momento, no seu lar. A qualquer momento, irmãos, que você se dispor a ajoelhar, a buscar a presença do Senhor, Ele responde, porque é a promessa do Senhor. Jesus disse: quando você for orar, entra no seu quarto, fecha a sua porta, e o Pai que está em culto, Ele te responderá. Então não existe, irmãos, nem coronavírus que possa nos separar da presença de Deus. E aí, aprove a Deus colocar esse povo em prova e deixar Moisés um tempo de fora, para que pudesse sair do coração deles esse bezerro de ouro. Agora eu digo para você, durante esse tempo que você está de molho da casa de oração, da casa do Pai, o que é que vai sair do seu coração? Será que o que vai sair do meu coração é um bezerro de ouro? Será que o que vai sair do meu coração é uma incredulidade de que Deus está comigo? Ou será que o que vai sair do meu coração agora é justamente o contrário? É aquela fé que me faz ajoelhar, independente de onde eu estiver, na minha casa, no meu trabalho, na rua, independente de onde você estiver. É isso que sai do seu coração, é essa adoração que Jesus falou, que é uma adoração no Espírito, é uma adoração de verdade. É isso que neste momento nós precisamos, irmãos. Nós precisamos que saia do nosso coração justamente isso. Então, o que eu quero te dizer para finalizar isso é que nada, como diz em Romanos, nada poderá nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Amém? Que essa palavra edifique o seu coração, que as bênçãos do Senhor estejam sobre a sua casa, sobre a sua família, sobre o seu lar. Deus nos abençoe em nome do Senhor Jesus.